Quando eu pensei em conversar com alguém do futebol, me veio logo na cabeça o treinador do Grêmio, Renato Portaluppi, que era um pretexto para encontrar meu amigo Renato Gaúcho. Certo, Renato? Tudo beleza? Olha a carinha dele, tá vendo? Fala que você estava com saudade de mim. Tava com saudade de você. Então, estamos aqui. Olha, eu vou voltar no tempo. Quarta-feira, Brasil e Iugoslávia lá em Recife. No outro dia era o corte final da Copa de 86 e o Tele te cortou. Você achava que ia ser cortado? Como você reagiu? O que você pensou na época? Olha, Caldeira, para falar a verdade, eu sabia que ia ser cortado no momento que ele me perdoou lá na Toca. Que ele tinha cortado eu e o Leandro, pelo episódio da noite anterior. E no momento que alguns jogadores, não, o grupo todo foi falar com ele que não era para ele não cortar nem o Leandro, nem a mim, mas que depois de alguns dias iam ter mais 2 cortes. E eu sabia que eu ia ser um desses 2, porque o Tele sabia que ele era um cara assim muito rancoroso, né? Ele não gostava, ele tinha que ser do jeito dele. E ele engoliu ali quando o grupo pediu para que eu ficasse, para que o Leandro ficasse, mas eu sabia que alguns dias depois, como aconteceu, haviam mais 2 cortes e eu fui um deles. Então, é que eu tô pensando assim, pô, nós fizemos umas eliminatórias em 85, o ataque. Eu, você e o Éder. Fomos bem pra caramba. E também na preparação de 86, os jogos que a gente jogava, ele revezava para escolher um time, mas quando nós jogávamos juntos, o time jogava bem, a gente jogava bem, tinha um entrosamento. Eu achava absurdo cortar um talento como você, não só porque a gente tinha um entrosamento, porque você estava numa fase excelente. Merecia ter ido para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eu acho que a Copa do Mundo para você seria aquela de 86. Sem dúvida alguma. Era uma época que, como você falou, eu estava jogando muito. Estava numa das minhas melhores fases, eu era um garoto ainda, e a Copa do Mundo foi no México no meio-dia, quer dizer, era muito quente, e nós tínhamos alguns jogadores já com uma certa idade. Então, pode ter certeza que, pelo menos na minha opinião, eu fiz falta até pela juventude que eu tinha. México, meio-dia, calor, entendeu? Mas, infelizmente, ele acabou com um sonho meu, né? E você agora é treinador. Você pensava que com um jogador como você, polêmico, comportamento fora do padrão do jogador de futebol, como eu era também, e você virou um treinador. Durante a sua carreira de futebol, você pensava que quando você terminasse de jogar, você poderia se transformar num treinador de futebol? Eu até pensava em ser treinador, não sabia que ia dar tão certo. Quem falou que deu certo? Não deu certo. Você, inclusive, fala. É verdade. Então, pronto. Eu, quando ainda jogava, eu pensava em ser treinador. Agora, eu não sabia que se ia dar certo não, entendeu? Então, quando comecei a ser, eu tive uma experiência muito boa no Madureira, em 2001. Lá eu fiquei 6, 7 meses e, querendo ou não, foi um tipo de um estágio para mim. Eu aprendi muito ali. Muito mesmo. Uma coisa que é interessante, você começou treinador, mas sempre quando você saía de um time, você voltava para a praia, jogar futebol e tal, aí você era chamado de novo Fluminense, você voltava e ia para a praia, Bahia e tal, e agora eu sinto uma diferença no seu comportamento como treinador no Grêmio. As suas entrevistas, o seu comportamento, parece que você está mais sério, mais profissional no negócio. O que mudou em você? Ou você que se comporta do mesmo jeito? Você acha que está do mesmo jeito? Ou veio alguma coisa em você que você falou assim, não, porra, eu gostei disso, você é treinador mesmo. Daí é por aí mesmo, eu gostei disso, eu amadureci bastante, estou levando muito a sério, até porque eu havia prometido para minha mulher, para minha filha, que no momento que eu voltasse a trabalhar, eu ia encarar com seriedade e ia dar continuidade no trabalho. E eu tenho feito desde o ano passado um trabalho muito bom no Grêmio. Nós conquistamos a Copa do Brasil no passado. Esse ano, como você mesmo falou, nós estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores também. Então, estou encarando, estou indo, gostei, estou gostando, vou continuar gostando, porque eu vou continuar levando a sério. Porque, Casão, deixa eu falar uma coisa para você, eu tinha sempre uma coisa na minha cabeça, não é que tenha mudado, mas a vida de treinador é uma vida muito estressante. Muito estressante. Eu perdi praticamente toda a minha juventude quando eu era jogador. Então eu quero curtir um pouco a vida, quero curtir um pouco a minha família. Um pouco mais do que quando eu era jogador que vivia preso viajando. E você sabe muito bem disso. Então, às vezes eu sinto falta de ter uma certa liberdade, entendeu? Poder estar com a minha família, poder estar com meus amigos, poder jogar meu futebol. Por isso que eu vou encarar alguns anos agora sério,
entendeu? Mas se der um pouco mais lá na frente para parar 2, 3 meses, para dar uma relaxada, para curtir minha família, minha filha, meus amigos, pode ter certeza que 2 ou 3 meses. Não como eu estava fazendo, 1 ano, 2 anos, entendeu? Para você não é necessário, por exemplo, você ir até a Europa, ir no Real Madrid, no Barcelona, no Manchester United, ficar lá 1 ano, 6 meses, vendo como funcionam os treinamentos na Europa, vir para cá e treinar um time. Você acha que você vai no seu conhecimento, naquilo que você passou como jogador, você coloca em prática? Coloco em prática o que eu aprendi. O que eu aprendi. Fica até chato voltar a falar nesse assunto de ter que ir para a Europa. Eu não tenho nada contra as pessoas estudarem, entendeu? Tanto na Europa quanto no Brasil. Eu estudo da minha forma, tenho meus conhecimentos e coloco em prática. Cada treinador tem seu método de trabalho. Se o cara acha que tem que ir para a Europa estudar, não tenho nada contra. Você vê vídeo, por exemplo, do adversário? Sim. Casa, eu vejo tudo que é jogo da Série A, jogos da Europa, jogos da Série B. Entendeu? Eu vejo tudo que é jogo. Eu vejo tudo que é jogo. Quando eu vou enfrentar um adversário, eu sei de cabo a rabo como o meu adversário joga. Quais são as principais jogadas, os pontos negativos, os pontos positivos. Sei tudo isso. Até que eu acho que a maior prova está aí o Grêmio, tanto no Brasileiro como na Libertadores. Como você se relaciona com os Renatos Gaúchos que você cruza pelo caminho aí? Eu não encontrei ainda nenhum. Do seu patamar? Não encontrei nenhum. Mas tem uns mais abaixo, entendeu? Então, tem uns mais abaixo que me dão trabalho. Mas é por isso, exatamente, por tudo aquilo que eu passei, eu sei levar eles tranquilamente. Não pensa que eu não tenho alguns bandidinhos no meu grupo. Tem, mas é mole de levar. Sabe por quê? Eu percebo no time do Grêmio, pra mim é o time que melhor joga no campeonato, é o time que mais me agrada. Que os jogadores, eles jogam na intensidade todo o jogo. E você sabe, quando o jogador não se dá bem com o treinador pega no pé, não dá vida pelo treinador. E o seu time, eles dão a vida por você, cara. Não, mas o meu time é muito trabalho, nós temos um ambiente maravilhoso. Eu converso muito com os jogadores, em grupo, individualmente, mostro no vídeo os acertos, os erros, eu corrijo eles, porque a gente não tem tido muito tempo para treinar. E a parte psicológica, você sabe muito bem, você foi jogador, que no momento que você pega um treinador que fala, joga aberto com você sem trairagem, não tem como você não chegar no campo e não correr por esse treinador. É lógico, dentro da parte tática. Então, meu grupo, sempre onde eu passei, trabalhei assim. Eu não tenho uma laranja podre no meu grupo. Nos outros grupos que eu havia trabalhado, em outros clubes também não. Entendeu? Isso é fundamental. O meu grupo é muito bom. Volto a repetir. Tem uns 2, 3 bandidinhos, entendeu? Bem abaixo de um Casagrande. Precisa, só suco de laranja não dá. Tem que ter, de vez em quando, uns bandidos. Mas no papo, no dia a dia, é fácil de levar eles. Eu tenho isso nos treinamentos e tenho isso nos jogos também. Eu tenho uma curiosidade, assim. Jogamos junto muito tempo, o comportamento nosso era diferente. Como é o Renato pai? Como você era família? Casa, você é pai também. São normais. As pessoas às vezes acham que é filha do Renato Gaúcho, filha do Casagrande, tem que fazer. Não, a minha filha vive uma vida normal. É lógico que eu, como pai, tenho que ser protetor. Dou conselho. Minha filha tem 23, mas Eu tive problemas, por exemplo, com drogas. A minha preocupação com meus filhos sempre foi, sem pressionar, sem nada, mas eu tinha essa preocupação com eles, para que eles não fizessem o mesmo caminho que eu fiz, né? Então, por isso que eu te pergunto, o mundo oferece um monte de coisas legais e um monte de coisa podre para adolescência. Sem dúvida alguma, e ainda mais sendo mulher, né? Mas minha filha, não é porque ela é minha filha, não. Ela me escuta muito, é uma pessoa inteligente, graças a Deus ela nunca se meteu com droga, bebida alcoólica muito pouco. Quer dizer, ela tem um pai, uma pessoa muito experiente, que passou já por muita coisa, entendeu? Que eu passo essa minha experiência para ela. Então ela me escuta muito. E isso é fundamental. Vou te falar uma coisa, eu fico muito feliz de conversar com você, vendo você dessa maneira amadurecido, pro sucesso que você está fazendo. Porque nós jogamos juntos, joguei junto com você no Flamengo, Seleção Brasileira, sempre foi legal. Sua companhia, um dos poucos amigos que eu considero no futebol, porque futebol a gente faz muito colega. Depois, quando termina a carreira, que você vê quem é amigo e quem não é. E você é um cara que eu considero meu amigo. Apesar que você nunca me agradeceu os gols que eu fiz de cabeça, que você cruzava, porque se eu não faço o gol de cabeça, ninguém ia falar do cruzamento. O cruzamento ia passar batido. Mas como eu fiz os gols de cabeça, os caras falavam, o Renato cruzava e o Casagrande fazia o gol. Você nunca me agradeceu, um cafezinho, você me pagou pela moral que eu te dava. Casagrande, você jogava com a mesma camisa todos os jogos, nunca suava. Eu morria, acabava os jogos, ia pra marca, te consagrava toda hora. Eu falava pro Zico,
corre desde que eu penso, pô. Aconteceu a mesma coisa com a gente, pô. E te consagrei muito, hein? Porra. Pô, e aí você foi pra Copa e eu fiquei. Você Que viu beleza, hein? E aí eu senti falta. Aí, que beleza. Aí, tá vendo? Sentiu falta do Renato no Bom, fundo. Renato, obrigado mesmo por você ter conversado comigo aqui. Eu desejo sucesso para você. Você Obrigado, sabe Casão. disso. Sabe que a nossa amizade é de longos anos e independente de qualquer coisa, eu fico muito feliz também por ver teu sucesso e estamos sempre juntos. Beleza, isso aí é o Renato Portaluppi ou Gaúcho? Portaluppi, Gaúcho, tudo Portaluppi, a mesma Gaúcho coisa. também. O que for, é um Renato vencedor. Valeu!